Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está em 2 livros hoje. O primeiro deles é Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2, e depois 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. 1 Pedro 2, 12. Bom, queridos? E eles dizem o seguinte, então vamos primeiro a Romanos 12, 2, que diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. E agora, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Amém. Bom, meus queridos, aqui a gente nota que eles têm uma semelhança, né, no assunto, né, que é o comportamento cristão, né? Então aqui no livro de Romanos, né, aqui eles dizem o seguinte, né, para a gente não se para que a gente não se amolde, que a gente não pegue, né, que a gente não se apegue, que a gente não imite, né, o padrão deste mundo, mas que a gente se transforme pela renovação da nossa mente, né, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, né, a vontade de Deus tem que prevalecer sobre as coisas do mundo. Então, que as nossas atitudes, né, os nossos pensamentos, principalmente as nossas atitudes, elas sejam coerentes com a vontade de Deus, né? Então, para que a gente não pratique as coisas desse mundo, que a gente não se apegue às coisas desse mundo, mas que a gente se transforme, né? Que a gente se transforme pela renovação da nossa mente, ou seja, que a gente mude a nossa maneira de pensar, né? É aquilo de sermos novas criaturas todos os dias, não sermos novas criaturas uma vez só. Eu fui batizado, né? Então eu renasci, né, das águas, agora eu sou uma nova criatura. Ótimo, é isso mesmo. Mas você é nova criatura todos os dias, né? Você faz a vontade de Deus todos os dias, você tem um comportamento, né, que Deus se agrada. Então é isso que a gente precisa pensar e refletir hoje. E depois, né, nós vimos aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, que ele diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Então que a gente seja exemplo, não somente para outros cristãos, né, mas que sejamos exemplos para todos. Aqui ele fala pagãos, né, tem Bíblia que fala gentios, né, as pessoas que não seguem a palavra de Deus, que não conhecem Deus, ou conhecem, mas não seguem, não acreditam, não tem outra maneira de pensar, mas que a gente seja exemplo, né, para todas as pessoas, para que, né, daí ele continua aqui, para que mesmo que ele nos acusem de praticarmos o mal, né, mesmo que a nossa maneira de viver não os agrade, né, mas que eles observem as boas obras que a gente pratica, né, que a gente pratica,
Então, ou seja, mais uma vez, sejamos exemplos, né, para todos, para todos. Eu lembro, queridos, quando eu comecei a frequentar a igreja, né, lá em Santos, na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, a igreja Cristo e a Resposta, que eu falo sempre dela aqui, e o pastor Natalino, que é o pastor presidente lá da igreja, ele falava isso, né, que temos que ser exemplos, né, então, onde quer que a gente esteja, que sejamos exemplos, né? Então, no serviço, né, primeiro na nossa casa, né, na nossa casa, no serviço, na condução, no trânsito, no nosso trabalho, né, aonde quer que sejamos exemplos, né, que o nosso comportamento cristão ele se estenda além do culto, além da igreja, né? Não temos que ter um comportamento cristão somente na igreja, né? Porque é isso que a gente vê, infelizmente, é isso que a gente vê hoje muito. Então a pessoa vai na igreja e durante lá o culto, a pessoa é certinha, ela põe uma roupa decente, e toda certinha, tudo isso estou dizendo homem, mulher, qualquer um, né? Põe uma roupa bonita, uma roupa certinha, tudo. Daí acaba o culto, a pessoa vai para casa, se troca, né? Daí põe uma roupa que chama atenção, põe uma roupa que não condiz, né, com uma pessoa cristã, né? Então é isso que nós estamos falando, né? É disso, é mantermos, né, o comportamento cristão tudo 24 horas por dia, independentemente de estarmos dentro da igreja ou não, né? Então não adianta nada a pessoa ir à igreja, né, e se comportar como um bonzinho, como um filho de Deus, como um servo, né, exemplar de Deus, mas ela sai da igreja, ela arruma discussão no trânsito, na rua, ela arruma briga, ela esquece tudo que ela aprendeu, esquece tudo que ela leu na Bíblia, e daí se torna verdadeiramente como ela é, né? Uma pessoa briguenta, chata, uma pessoa que se veste de uma maneira que não condiz, né, com uma pessoa cristã, com uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa que tem como base da sua vida a Bíblia, né, que tem como base a palavra de Deus. Não, a pessoa faz tudo errado, né? Faz tudo errado. Então, que comportamento é esse, né? A pessoa é cristã, não é? Ou, né, exemplos, né? Aqui na nossa, onde eu moro, né? Onde moramos, eu e minha família, quase em frente de casa tem uma igreja, inclusive uma igreja que a gente chegou a frequentar um tempo, pouco, mas frequentamos um pouco, e até a eleição passada, né, já está fazendo 2 anos que a gente se afastou dessa igreja. Por quê? Porque também nas eleições passadas, eu já contei mais ou menos isso aqui, né, nas eleições passadas, né, não só o pastor, né, e a pastora, que são os dois principais da igreja, lá que é um casal, né, não só eles, né, tiveram um comportamento inadequado, né, na nossa maneira de pensar e com relação às eleições, apoiando candidato e levando o candidato para o altar, ao invés de ser um culto, né, com a palavra de Deus, era um palanque de propaganda política. Então, né, misturou todas as coisas, a gente não frequenta mais, saímos dessa igreja, e a igreja, lógico, continua ainda, é aqui quase em frente de casa. E toda lá, os cultos lá são quarta e domingo. E todo quarta e domingo, praticamente todos esses dias, todas as quartas e todos os domingos, a nossa lixeira aqui, que fica na calçada, ela acaba o culto, a gente já fala, a gente comenta que nossa lixeira tem lixo, quer ver? E não dá outra, meu querido e minha querida. A gente vai ali na lixeira, tem copo, tem chocolate, embalagem, né, de chocolate, embalagem de salgadinho, tem de tudo, né? Ou seja, que cristão que é esse, né? Que sai do culto e deixa lixo na rua, na casa de outra pessoa? Que comportamento cristão é esse? Que exemplo que essa pessoa está dando, né? Ou seja, né, desculpa se eu estou pegando pesado hoje, mas desculpa, é crente do doce só, né? É crente só da boca para fora, né?
E nós temos que ser crentes, temos que ser cristãos, temos que agradar a Deus de dentro para fora, né? Que as nossas atitudes se transformem, como nós lemos aqui, né? Que a gente se transforme por dentro, que a gente não se acomode com as coisas do mundo. Então não é porque as pessoas fazem isso, as pessoas vão na padaria, recebem um troco errado e não devolvem, né, que eu vou fazer o mesmo. Não, pelo contrário, eu tenho que ser exemplo, nós temos que ser exemplos. Então receber o troco errado, olha aqui, ó, senhor, senhora, você, moça, moço, esse dinheiro aqui você me deu a mais, né? Não é meu, não, isso aqui é seu, né? Está errado, tá aqui. E quantas pessoas fazem isso, né? Quase nenhuma, né? Pelo contrário, a pessoa sai feliz da vida, sai rápido, porque olha, ela me deu R$ 5 a mais, puxa, que bom, sabe? Isso é um cristão, né? Isso é um comportamento cristão. Então hoje, queridos, né? Segunda-feira, primeiro dia oficial da semana, né? Primeiro dia de trabalho da semana para a maioria das pessoas, né? Que a gente pare um pouquinho e pense como está o nosso comportamento, né? Como filhos de Deus, como servos de Deus, como cristãos, né? Estamos tendo um comportamento adequado, um comportamento que agrade a Deus, estamos sendo crentes, né? Pessoas que acreditam em Deus, que querem agradar a Deus, que procuram a palavra de Deus todos os dias. Estamos tendo esse comportamento todos os dias ou somente quando estão nos observando? Né? Com um detalhe, né? Deus nos observa 24 horas por dia e é a Ele que nós temos que agradar. É a Ele que nós temos que mostrar que estamos no caminho certo, né? É a Ele que a nossa vida deve agradar e não à pessoa que está no culto, a pessoa que está na rua, a pessoa que está nos olhando. Não, é a Deus, né? É a Deus primeiramente. E nós, agradando a Deus, iremos agradar a todos, né? E também daí, se não agradarmos, né, as outras pessoas, problema delas, né? O importante é agradar a Deus, tá bom, queridos? Então, hoje, segunda-feira, vamos analisar, vamos pensar como estamos nos comportando, se o nosso comportamento é coerente com a nossa condição de crentes, de pessoas cristãs, de pessoas que querem agradar a Deus, de pessoas que buscam a palavra de Deus todos os dias. Sejamos exemplos, né, a todos, a todas as pessoas que nos olharem, independentemente da religião, da crença, né, da posição social, nada, né, nada disso não importa, né, mas que sejamos exemplos para todos, né, para quem nos olhar, e mesmo que daí nos olhem com reprovação, com olhar de reprovação, puxa, mas que cara chato, você vê, o cara é tudo certinho, é tudo, né? Que sejamos todos certinhos, sim, se é ser certinho que agrada a Deus, que sejamos certinhos, tá bom, queridos? Então vamos analisar como anda o nosso comportamento, se estamos agradando a Deus ou se estamos querendo agradar aos homens, né? Se estamos tendo um comportamento cristão dentro da igreja e fora da igreja, né? Independentemente disso, né, de onde estivermos, né, se a gente mantém o nosso comportamento cristão, né? Então, só para completar aqui, finalizar, né, eu desde que saí dessa igreja, desde a eleição passada, que já falei, já faz 2 anos, né, não estou indo em igreja nenhuma mais, tentei ir a algumas e não consegui frequentar nenhuma, justamente por isso, né. Daí estou fazendo esse curso que eu falo para vocês aqui, esse curso de conhecimento bíblico, eu comecei a fazer em março, né, e a previsão para terminar seria em novembro, mas agora se estendeu, vai terminar em dezembro. Esse curso está abrindo a minha mente, está abrindo muito mais, né, a minha mente, está me ensinando muito mais do que ir à igreja física todo domingo, toda quarta, ou 2, 3 vezes por semana, né? Então esse curso está
realmente abrindo meus olhos e eu estou conseguindo aprender a palavra revelada, a palavra verdadeira, a palavra que vem direto do trono de Deus e estou gravando ela na minha mente e no meu coração. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo falando somente desse curso, tá bom, queridos? Mas que a gente observe, né? Que a gente observe, que a gente analise como está sendo o nosso comportamento cristão. Se estamos tendo esse comportamento fora da igreja, dentro da igreja, dentro do nosso carro, na nossa casa, no nosso trabalho, como estamos sendo, se estamos tendo comportamento que realmente agrade ao nosso Pai, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Desculpa me estender, vai dar 16 minutos já. Desculpa se eu fui muito direto ao assunto, se eu fui duro, mas na Bíblia a gente aprende que não tem meio termo, né? É sim, sim, não, não. A resposta é sim, sim, não, não. Tá bom, queridos? Que a gente está sendo cristão, seu comportamento, sim, ou não, não está sendo. Então, se não está sendo, que a gente mude, que a gente agrade a Deus, que sejamos exemplos a todos, que tenhamos um comportamento cristão 24 horas por dia, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, nos dê muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais levar uma vida reta, uma vida santa, uma vida pautada nos ensinamentos de Deus, uma vida que está aqui, né, dentro da Bíblia, o nosso manual de vida, agradando assim realmente ao nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, deixe a sua pergunta, deixe a sua sugestão e amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.